Olá! PCcast de hoje recebe o vereador Daniel Dias, que está no seu terceiro mandato pelo PCdoB. Depois da vinheta, confira o nosso bate-papo. Daniel, prazer tê-lo aqui no PCcast. Você que é um vereador, além de vereador, amigo da gente, né? E talvez entre os 23 vereadores da Câmara, um dos que estejam mais preparados para o debate público, né? Graças à sua formação não só acadêmica, como à sua formação social, aos movimentos de base, alguém que tem uma compreensão boa de Brasil, de mundo, e tenho certeza que isso vai nos ajudar aqui a fazer um grande bate-papo. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, PC. Muito obrigado pelo espaço. É sempre importante a gente estar aqui publicizando os nossos atos e também a nossa trajetória, a nossa vida e as nossas lutas, né? Um espaço importante. Te parabenizo por isso. Agradeço o convite e fico aqui à disposição para a gente poder bater o papo aqui do que for necessário a gente poder conversar aqui hoje. Beleza, Daniel. Primeiro nós temos que apresentar o entrevistado para a gente que eventualmente ainda não te conheça, né? Nós temos pessoas que acompanham o PCcast que não são propriamente de Montes Claros. Então, queria que você falasse quem que é Daniel Dias. Fala um pouco das suas origens, das suas raízes. Beleza, PC. Eu sou um vereador do terceiro mandato, como você sabe, já avisou. Eu tive uma eleição para vereador em 2012, da qual eu fiquei primeiro suplente, e uma em 2010 a deputado. Minha primeira candidatura foi a deputado estadual. E antes disso, eu estive como presidente do Diretório Central dos Estudantes da Unimontes, onde que nós conquistamos lá o restaurante universitário, que foi a maior luta que nós tivemos, que me projetou politicamente. E também eu era presidente, vice-presidente de uma associação de bairro, o bairro Alterosa, um bairro periférico, que não tinha rede de esgoto, que não tinha asfaltamento, que não tinha escola, que não tinha praças, né? E eu venho forjado na luta do povo, né? Trabalhava ali vendendo iogurte, de bicicleta de porta em porta. Era essa liderança, né, do movimento estudantil que eu comecei em 97, 99, ainda com 17 anos. Essa trajetória minha política, ela não foi planejada, vamos dizer assim, né? Essa luta que eu tive ao lado do povo, dos estudantes, da associação de bairro, logo após o orçamento participativo, do qual fui eleito delegado do Grande Maracanã. Era usual a gente ter ali no Maracanã, né, no bairro Maracanã, todos os representantes, mas eu saí da curva naquele momento e fui eleito, vamos dizer assim, pela periferia do bairro Maracanã, que foram os bairros Alterosa, Nossa Senhora das Graças, Itatiaia, Santa Rafaela, Santo Inácio. Eu fui eleito naquele momento. Então foi daí que me colocou na política partidária institucionalizada, porque eu já fazia política, sem saber que eu fazia política, né? Sendo líder da escola Crisantino Borém. Comecei lá no bairro Nossa Senhora das Graças, lutando por merenda, né? Eu indignava como é que a gente trabalhava o dia todo. Sei que você tinha quantos anos, Daniel? 16 para 17 anos, né? Quando eu me entendi enquanto da luta política. Mas eu sempre fui indignado com as diferenças, né? Por exemplo, a gente tinha ali, eu não sabia por que na quadra do Maracanã eu não podia brincar, tinha um tanto de gente que poderia brincar na quadra do Maracanã. Então era pobre, né? Assim, meus pais não tinham um emprego fixo, né? Minha mãe com problema de saúde mental, meu pai um trabalhador que foi para São Paulo para poder ganhar a vida, e minha mãe cuidando de 6 filhos, né? Sozinhas ali, inclusive com transtorno mental e tendo ali, às vezes, que sendo internada no pronto-mente, né? Para poder ficar em tratamento de saúde mental, transtorno. E assim, a vida era muito difícil mesmo, então isso me indignava com tudo aquilo ali. Então eu venho disso aí, eu venho dessa luta do povo, né? A luta pela sobrevivência, a vencer através do trabalho, né? E, sem querer, né, eu entendi que a solução seria através da educação. Então, ali mais ou menos fui alfabetizado com 10 anos de idade, né? Perdi primeiro, segundo, terceiros anos, ainda ali na região do Grande Maracanã, sempre morei ali. Então, primeiro, segundo, terceiro ano de escolaridade, eu faltei às aulas e não passava. Então, aos 10 eu consegui me alfabetizar. Aos 14 eu tomei gosto pela leitura. Era muito indisciplinado na escola, não aguentava ficar dentro da sala.
E aí eu sempre era convidado para poder estar ali na sala de direção, ou ali junto com o supervisor, ou na biblioteca. Não sei por que os diretores achavam que biblioteca era um castigo, Sim. né? E mandava a gente para a biblioteca. E ali uma menina, uma senhora, chamada Dona Belinha, que tomava conta da biblioteca do Crisantino Borém, me falou: olha, você não vai ficar aqui quieto, não. Você vai ter que ler um livro e fichar esse livro. Eu não sabia nem que era fichamento, mas vai ter que fazer um resumo do livro para mim. E me deu um primeiro livro que eu lembro até hoje, o título, chamava A Ovelha Blue Jeans. E eu peguei esse livro, que era para adolescente, li esse livro e gostei. E falei, eu quero outro. E li outro, e li outro, e li outro. E acabaram os livros da escola, né, para poder ler. Aí ela me deu um endereço, falou, vai lá pro Centro Cultural e você vai fazer uma carteirinha azul que você vai ler lá no Centro Cultural. E eu fui pro Centro Cultural, aqui de Montes Claros. E lá eu comecei a ler todos os livros que eu podia, né, e fui escolhendo. Li Machado de Assis, Jorge Amado, li Graciliano Ramos. E por um acaso do destino, eu só soube depois que boa parte desses escritores que eu lia eram escritores progressistas, né, de esquerda também, como Graciliano Ramos, escreveu Memórias do Cárcere. Li também Fernando Moraes, né, a biografia da Olga Benário, né. Então, assim, aí eu descobri que pela educação eu poderia vencer, né, ajudar outras pessoas também. Então, forjado na luta, acreditando na educação, foi que eu consegui chegar a ser reconhecido pelos demais em poder ser um representante deles, inicialmente no bairro, depois na Unimontes, né, depois na educação como conselheiro da educação, e depois cheguei a ser eleito vereador e estou no 3º mandato. A política estudantil, você começou ainda como estudante secundarista, Daniel? Isso, no ensino fundamental. Quando eu fui a primeira vez no Congresso Estudantil, no ano de 99, eu ainda estava na 8ª série, né? A antiga 8ª série, hoje no 9º ano, né? Então chegou lá o Edson Rodrigues, um militante da UJS, União da Juventude Socialista, né? Vinculada aí ao PCdoB, e pediu para a diretora Dirce arrumar um aluno para ser o líder da escola. Ela falou assim, já tem um aqui, né? O Daniel, ele gosta muito de fazer, porque no ano anterior eu tinha interpretado muito bem uma eleição que tinha sido lá entre Lula e Fernando Henrique. Naquele ano, o Fernando Henrique ganhou as eleições. Em 98. 98. A reeleição do Fernando voto. Henrique. E o único lugar que o Lula ganhou, mesmo que ficticiamente, foi lá no Crisantino Borém, porque eu representei o Lula. Então lá eu ganhei do Fernando Henrique. Então lá eu fui eleito a primeira vez, simbolicamente, em uma aula lá do professor Aloysio, de História. Então aí você tinha que fazer campanha, né, passar e tudo, e tinha o final, que era um debate. E eu consegui ganhar o debate, ganhei as eleições no Crisantino Borém. Eu acho que dali de 98 para frente, em 99 foi o primeiro congresso que eu fui. E quando eu cheguei naquele congresso lá, que eu vi que ali eu tinha um sonho, que era mudar o mundo, né? Transformar as coisas, né? E lutar contra as injustiças. E cheguei ali naquele congresso, se eu não me engano, em Contagem, foi Uberlândia, não me lembro agora certinho, 99, e vi que tinha muitos estudantes igual eu, muita gente acreditando que poderia mudar o mundo, né? E eu gostei daquilo, falei assim, eu acho que é através da educação e através da política. Aí eu percebi que eu poderia fazer coisa diferente, e usar toda a energia que eu tinha, canalizar para um local. Né, aí você já entra na União da Juventude Socialista aí, na UJS? Sim, já me vinculei ao JS, né, ali eu fui disputado por todos aqueles movimentos, né? Eu fui pela UJS, mas quando você chega lá, o pessoal vê você e te disputa, né? Olha, essa liderança é boa, vamos lá. Sim. E então eu já ingressei na UJS, em 2001 eu fiz parte da diretoria da União da Juventude Socialista aqui, ainda não era afiliado ao PCdoB, e filiei só um pouco mais para frente. Então, a minha trajetória inicial foi no movimento estudantil. E também tem um dado importante, que em 2000 e 2001 nós fizemos históricas lutas e passeatas pelo meio passe estudantil. E eu era a liderança ali do Grande Maracanã. Então, naquele momento, nós não tínhamos ônibus, nós fomos a pé do Maracanã até na Câmara Municipal, em passeata, com a bandeira do Brasil, passeando, né, caminhando e cantando com gritos de guerra e tudo, para poder lutar pelo meio passe estudantil, que naquela época era capitaneada pelo PCdoB através do ex-vereador Lipa. Então, ali também eu comecei a ter essa liderança e entender que a organização popular, a organização iniciando pela sociedade civil, ela pode ter uma participação importante na política. E ali nós fizemos essa luta até que nós só fomos conquistar o meio passe estudantil lá em 2012, mas foi ali em 2001. E também em 2008 nós tivemos épicas passeatas com milhares de estudantes nas ruas. Em algum momento nós até enfrentamos a polícia ali na porta da prefeitura, esse momento a gente ficou muito assim,
Então, o movimento estudantil e a educação, eles são pilares fundamentais da minha trajetória Aí política. você vai para a e Unimontes fazer ciências sociais, não é isso? Isto. Eu passei no vestibular em 2005, me matriculei na Unimontes e falei que não queria mexer mais com política. Mas eu estava mexendo com a política do bairro ali para poder conseguir o asfalto, conseguir a rede de esgoto, conquistar dignidade para aquelas pessoas, né? Eu não entendia, porque, por exemplo, lá no bairro, o mais longe que eu tinha ido, que era ali no bairro Vila Guilhermínia, ali tinha asfalto, tinha praça, tinha coisa. Mas meu bairro não tinha nem água, não tinha luz, não tinha esgoto, não tinha saneamento básico. Eu nem sabia que a palavra era saneamento básico. Sabia que não tinha rede de esgoto. A gente começou a lutar muito para poder conquistar aquilo ali. E aos pouquinhos veio chegando um poste de luz, uma coisa e tal. O asfalto só veio chegar em 2016, né? Então foi muito lá na frente. Mas a gente conquistou bastante coisa ali na luta do povo, através da associação de bairro, com mobilizações, com passeatas, com cobranças. E a Unimontes entrou na minha vida quando eu passei no vestibular para Ciências Sociais, 2005, formei em 2011. E eu disputei todos os cargos da Unimontes. Fui líder do curso, empresa junto de pesquisa, que era EGEPS, agora Datamontes. Fui do Conselho Universitário eleito, fui eleito presidente do DCE, né? Então ocupei todas as instâncias estudantis ali. Terminei meu mandato em 2009, elegemos o Daniel Coelho, com a expressiva votação, e depois elegemos o Luiz Felipe, também com uma boa votação. Nós ficamos 3 anos seguidos à frente da Unimontes. Foi quando nós conquistamos a verba, né, ajudamos a gestão, então, naquele momento, a brigar, né, para poder conquistar aquela verba ali no segundo mandato do professor Paulo César, e conseguimos iniciar e terminar aquele restaurante universitário. Né? Infelizmente, foi inaugurado um pouco depois, né, da gestão tanto do Paulo César quanto da nossa, e a gente não foi, assim, nem convidado com honras para poder estar presente, mas a política está lá e o restaurante está funcionando e ajudando muita gente. É um orgulho para mim ter lutado pela segurança alimentar, garantia dos estudantes, né, a assistência estudantil, e passar lá hoje e ver que a luta nossa do passado pode transformar milhares de vidas hoje, pagando R$2,50, é um orgulho para mim. Eu tenho orgulho dessa trajetória. Ô Daniel, você é filiado ao PCdoB e há um estereótipo muito grande, principalmente, sei lá, de 2018 para cá, quando a política brasileira deu um cavalo de pau no sentido dessa ascensão da extrema-direita, trazendo conceitos anticientíficos, etc. E eu queria te fazer uma pergunta simples, né? Para que você, que é uma pessoa que estuda muito, possa responder para as pessoas. Você sofre muito preconceito por ser um comunista? E o que seria o comunismo nos tempos atuais? Olha, o que eu posso responder é que, primeiramente, eu sou comunista, graças a Deus. Que foi através do PCdoB, através da luta, que eu consegui canalizar toda a minha energia de indignação e consegui transformar a vida de muitas pessoas. A gente não pode olhar só como uma trajetória de transformação pessoal. Mas o PCdoB é um partido que me ensinou a estudar, primeiramente. Segundo, me organizar em uma organização social e na organização política filial ao partido, que é um instrumento de luta pelo poder. Sofro sim. Às vezes as pessoas criticam. Mas qual que é a minha alegria? Sempre quem critica é quem não conhece. É importante fazer um debate, né? Se a pessoa é de direita e faz um debate qualificado, não tem nenhum problema, eu faço um debate com ele também. O problema é que hoje a gente debate contra a ignorância e a bestialidade. Nesse caso, eu entendo, nós do PCdoB, no Brasil, nós somos um dos poucos partidos que temos um programa nacional de desenvolvimento para o país. Esse programa eu leio ele, entendo ele. O que a gente precisa fazer para desenvolver o nosso país? A gente precisa acabar com as desigualdades, primeiramente de renda, educacionais, de acesso à saúde, de acesso aos bens culturais, né? E principalmente iniciar dando dignidade para o povo trabalhador. O PCdoB defende, em primeira instância, o povo trabalhador e contra as desigualdades sociais que foram criadas, né, que existem ao longo do tempo. Então nós somos também materialistas. A gente entende que não há um mundo
digno e justo se continuar todas essas desigualdades. O comunismo em si nunca foi atingido em nenhum momento da história da humanidade. Ela pode ser considerada, né, por alguns, uma utopia, até porque não houve um modelo do qual foi escrito, e muitos criticam Marx por ter escrito, mas o Marx nunca desenvolveu um modelo de governo, né? Ele falava da luta, ele escreveu junto com os clássicos, né, o Engels e tudo, mas não houve um momento no mundo que houve um modelo de produção comunista. A gente tem que fazer uma diferenciação muito grande de PC. Como eu disse para você, eu tenho orgulho de ser do PCdoB, orgulho de ter uma trajetória de esquerda. Muitos falam progressista, eu venho de esquerda. Apesar da minha atuação, minha forma de atuar, ela é mais do diálogo, mais do embate quando precisa. Então, alguns acham que ser de esquerda é sempre ser ultra radical nos posicionamentos. Eu sou radical no sentido de lutar contra todo tipo de injustiça, principalmente de renda. Não é possível que no mundo a gente viva ainda com os 1% mais ricos do mundo tendo 90% de toda a riqueza produzida. Porque a riqueza ela é produzida socialmente, ninguém fica rico sozinho. Ah, mas tem um que inventou um programa de computador, licenciou e ficou milionário com isso. Em 1 bilhão e 6 bilhões de pessoas. Né? Para ficar milionário, é 1 a cada 1 milhão de pessoas. Verdade. Então, quando você pega que toda a riqueza é produzida socialmente, mas ela é apropriada de uma forma individual, o que é o rico? O rico é uma pessoa que tem um tanto de gente trabalhando para poder produzir a riqueza para ele. Não seria melhor dar dignidade para boa parte dessa parcela da população? Então, assim, eu vi daí. Dividir. E como é que eu cheguei a me filiar? Entender isso? Foi na desigualdade mesmo. Mas eu me comparava com os pobres. Porque o cara que tinha um emprego não era o rico, né, naquele momento. Só que eu não tinha um sapato. Eu trocava a camisa com meu irmão, né? Então, meu irmão passava para eu sou o terceiro. Então, o primeiro passava para o segundo, que passava para mim, e que passava para o outro. Então, a gente usava uma camisa 3, 4 anos, né? Aí eu via que tinha gente que conseguia trocar de camisa todo ano. Olha para você ver o nível de pobreza, o nível de desigualdade que a gente tem no mundo, e no meu país, e no meu bairro ali, que eu via que as pessoas não tinham calçado. A minha primeira bicicleta eu fui comprar quando eu tinha 16 anos de idade. Né? Que você comprou, eu comprei, né? Trabalhando, ganhando R$2,50 por dia. Né? Então, a dificuldade que a gente tinha. Então, isso me trouxe indignação. Quando você tem essa indignação, como é que você faz para mudar isso? E aí foi estudando junto ao JS, ao partido, aos movimentos sociais, que eu percebi a desigualdade. Naquele momento, nós lutávamos muito contra a alta dos juros, o neoliberalismo, mais uma coisa que me ensinou o partido, estudar. Então, a gente não fala besteira nisso aí, porque a gente estudou. Inclusive, Daniel, vou para PCcast, é um projeto comemorativo, né? Porque ele vai desaguar os nossos 30 anos de jornalismo. E nesse período eu acompanhei 2 vereadores do PCdoB, que Montes Claros já teve. Foi o Lipa Xavier e tem você hoje, né? Salvo melhor juízo, foram esses 2. Não sei se teve o terceiro. Só os 2. Só 2. E são, assim, sem dúvida, sob o termo de preparação, estão entre os mais preparados que a Câmara de Montes Claros já teve, se não, com todo respeito aos meus amigos que lá estão e que lá estiveram, os 2 mais preparados desse período todo, desses últimos 30 anos aí na Câmara de Montes Claros, justamente por essa formação, né? Que tem fundação, que tem instituto, que tem estudo, que tem um debate social importante. E, Daniel, as pessoas costumam falar também, que na minha opinião é uma falácia, mas eu não estou aqui para dar opinião, estou aqui para perguntar opiniões, né? Ah, mas o comunismo não deu certo. Você mesmo disse que o comunismo nunca foi implantado. Nós nunca tivemos o modelo comunista implantado da forma como Marx idealizou. Ponto. Mas aí fica a pergunta, e o capitalismo que está aí, altamente implantado, difundido, deu certo onde? Essa é a resposta que as pessoas sempre tentam colocar. Rapidamente, as pessoas confundem modelo de produção. Eu não estou aqui para dar aula, mas só para poder explicar. Sim. Modelo de produção com sistema de governo. Modelo de produção são da forma que uma sociedade se organiza para produzir as coisas em um determinado espaço do tempo. Vamos dar um exemplo? Escravismo.
no escravismo, qual era o modelo de produção? Ter escravos, sequestrados de outros espaços, colocados para trabalhar, para poder produzir. Beleza? Nós tivemos outro modelo de produção. Então, quem tinha mais escravo era mais rico, tinha mais ascensão social, tinha mais poder, essa coisa toda. Mas era através da força, da imposição. Tivemos outro modelo de produção que foi o feudalismo, onde um senhor com muitas terras escolhia seus servos que devia obediência ao senhor. Então, era um modelo de produção feudal. E nós temos um modelo de produção que é capitalista, que é um modelo, igual eu já falei anteriormente, onde que as pessoas, né, um grande número de pessoas produz de forma social e ela é apropriado individualmente. Isso são modelos de produção, a forma como a sociedade produz a sua riqueza em determinado espaço de tempo. Não é um sistema de governo. No sistema de governo, no modo de produção comunista, teríamos ali todo o poder colocado para poder ser governado pelo povo trabalhador, e nós não teríamos ali classes. Lá no comunismo, chegasse lá, não teríamos as classes. Nós temos aqui a classe, né, dos trabalhadores e dos capitalistas, vamos dizer assim, dos burgueses e proletariados. Trabalhadores, quem não tem e quem tem, vamos dizer assim, para facilitar. Mas você tem modelo de produção que é capitalista e que tem ditaduras. Né? Você pega, por exemplo, o Brasil, quando teve a ditadura militar, o modelo de produção era capitalista. Mas o sistema de governo era uma ditadura que durou 30 anos. Você tem, por exemplo, os Estados Unidos, né, que tem um sistema de governo, um sistema de governo que eles falam de uma democracia, com um modelo de produção capitalista, mas que é imperialista, que eles vão e fazem guerras enquanto podem e onde que eles bem pensam. E querem que todos os países sejam igual a eles. Quintais dos Estados Unidos e completamente reféns, né, daquilo que os Estados Unidos determinam. Então, inclusive hoje, no dia que nós estamos gravando, 16 de julho, o Brasil está tendo um tapa na cara desse exemplo, né, de uma maneira muito clara e cristalina. Quando o presidente dos Estados Unidos, que para mim é a representação perfeita do ser humano abjeto, que é o Donald Trump, ele é a melhor representação do pior tipo de ser humano que existe. A mais perfeita caricatura da pessoa ruim é o Trump. Que está incomodado até com o Pix, que é algo que é um dos movimentos que marca, né, a inclusão social e financeira do Brasil. Por quê? Porque o Pix compromete, dentro desse exemplo que você citou, o lucro, né, das operadoras de cartão de crédito dos Estados Unidos. Isso mesmo. Então, para fechar esse ponto, nós não tivemos ainda um modelo que se chegou a ser chamado de comunista. Tivemos a organização da União Soviética, né, liderando o bloco oriental, o bloco europeu, né, ali, que dividiu o mundo a partir da Segunda Guerra, a influência dos Estados Unidos e a influência da União Soviética, liderada pela Rússia. E tivemos diversos modelos aí, né, que ainda não se chegou a esse ponto, como Cuba, como outros espaços que teve revoluções, mas também que não se desenvolveu ao ponto de chegar a ter um modelo comunista. Então o pessoal critica muito, né? Olha, Daniel Dias, mas você é um comunista e você é um comunista de iPhone? Eu falo, sim, um comunista de iPhone. Porque a gente luta para que o desenvolvimento tecnológico, todas as condições produzidas socialmente possam chegar a todas as pessoas. E é melhor ser comunista de iPhone que capitalista sem iPhone, né, Daniel? Desse jeito. Então a gente fala assim, como é que a gente chega nisso aí? Primeiro você tem que desenvolver todas as capacidades, né, produtivas e também de tecnológicas, as condições de produção, para que todo mundo tenha acesso aos bens e serviços produzidos socialmente. Porque é muito fácil, às vezes um próprio trabalhador que está numa fábrica, vou dar um exemplo fabril, que produz uma camisa com o seu suor e o suor de muitas pessoas, e ele chega depois numa loja, ele não consegue comprar aquela camisa, que ele não se reconhece nela enquanto trabalho, porque o suor dele dedicado à construção daquela camisa foi apropriado por alguém que impôs um preço naquilo ali. Então ele é alienado da sua força de trabalho. A desigualdade está aí. Ele trabalha para produzir, mas ele não pode consumir o que ele produz. Em um modelo de menos desigualdade, que a gente falava assim, a etapa superior do capitalismo seria o socialismo, e aí depois a gente viria
com outra, você teria o acesso aos bens civis dividido de uma forma, não de forma igualitária, mas de uma forma com menor desigualdade. Né? Você poderia ter todo mundo tendo acesso a saneamento básico, tendo acesso à água. Hoje, boa parte da população não tem acesso à água. Se você pegar boa parte do mundo, o pessoal faz menos de uma refeição por dia. E muita gente no mundo vive com menos de $30 por mês. Aqui no Brasil, por exemplo, no próprio Nordeste, não vou falar do mundo, vou falar aqui no Brasil, tem locais que as pessoas não têm recursos e que criticam o Bolsa Família, que é uma forma de dar dignidade para as pessoas se alimentar e comprar material escolar. Então, onde que o capitalismo deu certo para todo mundo? Não dá. E é um sistema que produz, né, além de, eu falei que é da alienação da roupa, das coisas, mas a alienação da própria pessoa. A pessoa trabalha tanto em escala 6x1, por exemplo, em espaços que são insalubres, em espaços que não dão condição dessa pessoa pensar melhor, que ela acaba se alienando. Aí tem problema de transtorno mental, a saúde mental. Nós temos muitos problemas hoje no Brasil e no mundo, né? O uso excessivo de medicamentos controlados e tudo para poder garantir a sua ansiedade, porque as pessoas pregam para você uma coisa através de memes e coisas fáceis pela internet, mas que você nunca vai conseguir alcançar. Gera frustração. Vamos vir para Montes Claros aqui, Daniel. Certo. Bem explicado. Você está no vereador no seu 3º mandato. Uhum. Em todas as suas candidaturas, você é um sujeito muito partidário, você foi muito firme no apoio aos candidatos a prefeito que o PCdoB apoiou. Certo. Você teve um período, talvez ali só que nos seus mandatos, talvez no primeiro mandato menos, mas no segundo e agora no terceiro, você é um vereador de muito diálogo com o governo municipal. Nos mandatos do Humberto Soto, no mandato do Guilherme Guimarães, que são pessoas alinhadas, né? Humberto sempre foi, o Guilherme talvez mais recentemente, né? Mais alinhados à direita, vamos dizer assim. Você acha que esse debate ideológico ele é menor quando você é vereador e precisa de lidar com os problemas do dia a dia? Porque o vereador é o cara que está mais perto do povo ali, né? É o que sai na rua e as pessoas estão pedindo a água que você falou, o asfalto, a vaga na escola, a creche, o atendimento de saúde. Inclusive, eu costumo falar que é a eleição mais difícil que existe, é a eleição de vereador. Mais difícil o cara ser eleito vereador, proporcionalmente, do que ser eleito prefeito. Primeiro, pela quantidade de candidatos. Segundo, pelas demandas, que são muito grandes. Você acha que isso fica menor, Daniel? E aí, terminando essa pergunta, você ressalvado essa questão de que no palanque foi firme com os candidatos de esquerda que perderam as eleições, mas no governo tem sido, você se considera um vereador governista, independente ou de oposição? Um vereador independente. Eu acho que o vereador tem que representar o povo. Nesse sentido, as pautas que o povo me traz são as pautas que eu levo para o mandato. Não há uma pauta na Câmara que eu levei que é pauta pessoal. Você tem uma ideia? Eu não tenho um parente na Prefeitura de Montes Claros trabalhando por indicação. Nenhum. Minha família é grande. Não tenho irmão. Não tenho parente de ligação direta empregado na prefeitura. Então, eu não faço o jogo do toma lá da cá. Nunca fiz. Mesmo com o Humberto, agora com o Guilherme. E o que eu faço enquanto vereador? Eu defendo as pautas que foram colocadas naquele momento. Por exemplo, a pauta principal minha, quando eu fui eleito no primeiro mandato, foi defender os trabalhadores. Nós optamos por focar nos trabalhadores e servidores públicos da Prefeitura de Montes Claros e lutar por grandes pautas. Eu consegui, através desse primeiro mandato nosso lá, junto com outros vereadores, a pavimentar todo o nosso bairro, asfalto. Hoje nós temos asfalto no meu bairro, nós temos escola, nós temos CMEI, nós temos quadras, nós temos o que precisa do básico num bairro ou numa região que eu consegui. E consegui para outras regiões também, como Independência, como Vila Atlanta, Santos Reis, Vilagem do Lago, região central. Ou seja, eu sou um vereador que representa a cidade de Montes Claros. Agora eu tenho um lado, eu represento o povo mais pobre, né? Eu represento os que mais precisam. Eu não faço conchavo com grandes, eu não faço lobby, eu não me cedo a lobby,
né, seja de construtores, de empresários de ônibus, de empresários de energia, ou qualquer tipo. Não estou criticando o empresário em si, tá? É justo que quem trabalha ganhe o seu dinheiro, se organiza, faça honestamente, mas eu não faço lobby, não faço jogo. Então, nesse ponto aí, eu tive uma condição de estar próximo ao prefeito Humberto Souto, né, e eu defendi 2 mandatos nas minhas eleições. A Leninha, né, que hoje é a nossa vice-presidente da Assembleia, eleita presidente nacional do PT, uma excelente pessoa que trabalha, que também não larga as suas raízes, e defendi por 2 vezes. Ele não foi eleito, o deputado Paulo Guedes para prefeito, né, e agora também, em 2024, novamente o deputado Paulo Guedes, que é um grande deputado, considerado Leão do Norte, que tem que também validar tudo que ele construiu, que de onde que ele saiu até onde que ele chegou não é fácil, sem dinheiro, sem apoio, né, hoje é um grande deputado. E no meu partido eu sempre apoiei também os candidatos do PCdoB, então isso acaba trazendo uma dificuldade, que eu sempre apoiei o Adson Ribeiro, que é meu presidente, apoiei João Moraes, né, já apoiei o Celinho do Sintrocel, né, e igual você falou, sou partidário, é difícil ser, mas o Tadeuzinho falou comigo um dia, né, e o Rodrigo que esteve aqui também outro dia falou comigo: Daniel, você é uma pessoa que faz a política partidária como ela deveria ser. Porque se vocês compreendessem o que os partidos defendem, certamente o povo trabalhador votaria mais nos partidos que representam os seus interesses. Porque o que acontece hoje é uma alienação da própria ideia. É o partido que representa os grandes, que representa os ricos, né, que representa aqueles que têm muito dinheiro, convence os mais pobres de que eles estão fazendo a luta deles, através de pautas morais. Mas quando vai ter uma pauta econômica, por exemplo, no Congresso, igual votar, né, lá a questão do imposto de renda, porque hoje quem paga imposto é os mais pobres. Você que é assalariado, quem é assalariado, um professor que ganha 5 mil, ele paga 27,5% de imposto de renda. Aí, quem ganha muito dinheiro no nosso país paga 2% sobre o rendimento que ele teve. Até os empreendedores, Daniel, tem uma coisa que acontece que é o seguinte: o pequeno e médio empreendedor, e isso tem acontecido no Brasil, inclusive o empreendedor individual, que é o Uber, que é o entregador do iFood, que é a salgadeira e tal, você teve um empoderamento, e isso é bom, isso é positivo, né? As pessoas, elas terem a oportunidade de produzir por si, só que eu acho que a informação coach, a informação de gente que ganha dinheiro com isso foi tão grande, né, com o fortalecimento das redes sociais, que todo mundo se sente um Zuckerberg, se sente um Elon Musk, se sente um Ike Batista, sente que acha que são os caras da Friboi, e não tem consciência que é o seguinte: entre os próprios empreendedores, quem paga imposto para valer é o pequeno, médio empreendedor, que os grandes estão aí com isenções do Estado gigantescas, que viabilizam lucro das operações desses caras, e que não significam, como se achou, isso foi um erro, inclusive o grosso, vamos dizer assim, das isenções fiscais no Brasil foi ali no segundo governo Dilma, nos estertores do governo Dilma, achando que aquilo voltaria em emprego, e não voltou. Voltou em lucro. E é algo que nunca mais, se nós continuarmos a eleger Congresso nesse sistema proporcional do jeito que está aí, se a gente não tiver uma mudança para, por exemplo, um voto distrital, para um voto distrital misto, se isso continuar proporcional, é o poder econômico que vai eleger deputado e senador. E não vai mudar, infelizmente. Então, e aí há um problema, que é a barata defendendo o baigum. Não é isso? Ou seja, eu estou defendendo, pagando imposto caro, na condição de empreendedor, eu não. Força de expressão, antes que o povo não entenda a gente pelo sentido literal. O médio empreendedor, pequeno empreendedor, fica defendendo os oligarcas que dominam a grande produção do país e que são pessoas que recebem um nível de isenção fiscal altíssimo. Vou dar um exemplo claro. Ou seja, é estado mínimo para os outros, estado máximo para mim. Nesse momento agora, eles acusam a gente de fazer a guerra nós contra eles. Mas, na verdade, sempre foram eles contra nós. Até porque não é uma divisão 50-50, né, irmão? É 99% contra 1. Isso, então sempre foi assim, sempre foram eles contra nós. E, na verdade, não, é 1% contra 99%. Isso. Aqui, vou pegar um exemplo.
E depois eu vou voltar na questão do Humberto e do governo. Vou pegar um exemplo nesse caso aqui, que um deputado de Minas Gerais teve 1,5 milhão de votos. Eu quero saber de um voto dele em favor do povo. Não acha. Que é o deputado Nicolas Ferreira. Ele foi contra o pequeno, que ganha até R$5.000, ser isento de imposto de renda. Enquanto apenas 140 mil pessoas no país iriam pagar um pouquinho a mais, não ia pagar muito, ia pagar um pouquinho a mais, 10%, sobre o lucro líquido deles, não é sobre a renda deles, sobre o lucro deles, para que milhões de pessoas tivesse isento o professor, falar o professor de novo, que ganha R$5.000 aqui na prefeitura por 40 horas. Paga 27,5% de imposto de renda. Na fonte. Na fonte. E quando chega no final do ano, se tiver mais uma outra fonte pagadora, ele tem que pagar para o governo a mais. Se aprovado isso aí, o imposto de renda, ele não vai pagar. E o que ele ganhar de 5 até 7, ele vai ser uma alíquota reduzida. O Nicolas votou contra. E ele votou contra também e já falou que é contra a jornada 6x1. O fim da jornada 6x1. Imagina o que é a jornada 6x1 de todo mundo que trabalha em diversos setores aí, quer trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, né? E folgar domingo. E aí você gira isso de novo. Aí na outra ele folga na segunda, na outra na terça, na outra na quarta. Quando as pessoas acham que a jornada 6x1 ia cair, os caras estão discutindo a regularização do trabalho aos domingos e feriados. Isso. Por quê? O cara que trabalha no domingo e feriado ganha um pouquinho mais, eles estão querendo colocar domingo e feriado como qualquer dia. Mas certamente o grande capitalista não está trabalhando domingo e feriado. Não, é. Aqueles que defendem os capitalistas estão andando de jet ski lá em Brasília, com medo de ser preso. Então, assim, Daniel, por exemplo, uma grande indústria dessa aqui de Montes Claros, certo? Qualquer uma delas, com todo respeito ao industrial. Com todo respeito. Eu não estou fazendo discurso de enfrentamento, nós estamos fazendo uma constatação. Se um CEO de uma empresa dessa aí, de uma indústria dessa, o CEO, não precisa ser o dono, não. Só o CEO. Se ele resolve tirar férias de 60 dias e viajar, a produção para? Não para. Não para. Agora, se os trabalhadores param e deixam o CEO sozinho lá, a empresa funciona? Não funciona. É simples, a conta é muito fácil. É isso. Então, assim, eu fui eleito no mandato, as 3 vezes minha, num ponto, eu tenho muita convicção do que eu defendo. E até que se mudem as coisas que me convencem do contrário, continuarei defendendo esse campo. E a relação com o Humberto e com o Guilherme, falar de Humberto foram 2 mandatos, eu fiz a relação com o prefeito Humberto Souto, a relação vereador Daniel Dias. Eu nunca fui amigo do Humberto anteriormente a isso, e o Humberto nem me conhecia. O único contato que eu tive com o Humberto antes disso foi quando eu era presidente do DCE, nós fizemos uma calorada. A gente precisava do apoio da Rádio Transamérica em 2009 para poder divulgar nós não tínhamos dinheiro para poder fazer. Foi lá no Humberto Souto, que gostava de ser chamado de doutor Humberto, e ele nos cedeu um espaço na rádio para poder divulgar. Posteriormente a isso, eu via o Humberto Souto como um representante das oligarquias, latifundiário, representante dos grandes produtores rurais, que de fato ele nunca escondeu isso. Um representante da arena, né, do antigo PFL, dos espaços aqui, que ele estava de um outro lado, que não era o meu campo, se eu tivesse vivo naquela época. Eu nasci em 82. Né, ali o Humberto ficou, depois que eu nasci, mais quase 10 anos sendo deputado, virou ministro, né, aposentou-se ali perto de 2004, por aí, e voltou para a política. Naquela época ali, já no mandato do Atos Abelino. Voltou pela mão da centro-esquerda, né? Isso, voltou pelo como é que PPS, o mundo volta, que é o Partido Popular Socialista, antigo PCB, Partido Comunista Brasileiro. Mas finalizando essa parte, olha, eu fui eleito lá e o meu bairro era um bairro muito periférico, com muita demanda, e dependia de o poder público para poder ajudar a resolver os problemas que a gente tinha ali. Inicialmente eu tinha a luta bairrista mesmo, que era ali na Alterosa, ali no Maracanã, naquele espaço. Aliada à luta estudantil, educacional e tudo, que é uma bandeira que eu não largo mão, que eu acho que a gente só vai desenvolver nosso país quando tiver realmente investimento na educação, com valorização profissional, pagamento de bons salários para os professores, educadores e todo mundo, e mais investimento em ciência e tecnologia para a gente poder ter a educação como uma base de sustentação nacional e desenvolvimento, assim como foi o Japão, para pegar um país que se desenvolveu através da educação, ciência e tecnologia e virou uma grande potência, mesmo sendo um país pequeno. Nesse caso, a minha relação com o prefeito Humberto foi de vereador e prefeito. Não quer dizer que eu mais o prefeito Humberto tínhamos uma relação de amizade, mas de respeito. Por você ter uma ideia, ele me chamou para ser secretário dele.
eu recusei ser secretário do Humberto de esporte. Por quê? Porque ele gostou da minha postura e justamente por defender meus ideais. Em nenhum momento nós fizemos nenhuma barganha com o prefeito Humberto. Em nenhum momento eu pedi ele nada de questão pessoal. Em nenhum momento eu apresentei ele uma demanda que pudesse parecer uma demanda de lobby de grupos pequenos ou tudo para poder beneficiar alguém. Sempre por demandas coletivas. Vou dar exemplo. Quem imaginava que no governo do Humberto Souto a gente colocaria 150 assistentes sociais na educação? 150 e 150 psicólogos. Uma demanda minha que eu trouxe através do CRES, CRP, que eu entendo que tem que ter equipe multidisciplinar na educação. Quando você coloca esse profissional na educação, você deixa o diretor de fazer um tanto de coisa que ele deveria fazer e cuidar do pedagógico, o supervisor cuida do pedagógico. O assistente social, o psicólogo, tu cuida das questões socioassistenciais, porque a escola é a reprodução da sociedade. Você não tem como chegar a falar que a escola vai ser de um jeito, sendo que as famílias é de outro jeito. Então você vai ter ali os problemas do bullying, os problemas da violência, que às vezes começa na família e vai para a escola, e você joga uma carga para o professor que é para ele resolver o problema, primeiro da disciplina do aluno, né, e depois ele tentar ensinar. Se ele conseguir resolver a disciplina, está de bom tamanho. Então você encontrou essa acolhida aos seus projetos? Não acolhida, foi muito embate. Porque para ele conquistar essa situação do assistente social, nós fizemos muitas audiências públicas, muitas reuniões que foram desgastantes, de muito embate. Mas o que eu aprendi também ali? Ele respeitou quem conseguiu confrontá-lo de uma forma respeitosa e de uma forma objetiva, e foi isso que eu fiz. Meu pai foi assessor de Humberto Souto, chefe de gabinete dele muitos anos. Uhum. E ele falava o seguinte: Humberto não respeita de jeito nenhum o puxa-saco. Isso mesmo. E ele gosta e admira as pessoas que têm a coragem de confrontá-lo. Isso. Vou dar um exemplo para você. Humberto, assim, depois da eleição de 2018, foi para o Marcelo de Freitas foi eleito, o segundo turno, né, ali com o Bolsonaro e o Haddad. E tinha acabado as eleições, né, estava sentado lá eu, mais 5 vereadores, eu, Rodrigo, Ildefonso e não me lembro os outros mais do Maracanã, para poder tratar uma pauta coletiva do Maracanã com o Humberto Souto. Chega o deputado Marcelo de Freitas, entra na sala e senta lá, e o Humberto fala: não, deputado, pode entrar. Aqui é só reunião de político, vamos participar todo mundo junto. E começou uma reunião. Começou a falar da China, não sei o quê, que tem todo e tal e tal. Nossa, mas os esquerdistas... Aí o Humberto fala assim, né? Não, mas os esquerdistas e o pessoal lá os comunistas são violentos por natureza. Você viu o posicionamento dele, era de direita. E o meu de esquerda. E eu fiquei calado, falei, o assunto não me toma. Aí o Humberto pega e fala assim: você concorda, menina? Eu falei: não, discordo, senhor. Aí ele falou assim: mas vocês, comunistas, a China é muito violenta, a China cuida ali, a China tem que fazer isso porque ela precisa fazer. Ela tem que controlar 1,5 bilhão de pessoas, se ela liberar ali também vira uma confusão. Em um momento qualquer ele falou assim: olha, vocês são violentos. Eu falei: violento é o senhor, prefeito. Aí você tá me desrespeitando. Eu falei: não, o senhor me desrespeitou primeiro. Aí ele: por que você defende? Eu falei: violento é o senhor que defendeu ditadura, que defendeu tortura, que defendeu quem matou e prosseguiu e tal. Aí nós levantamos, aí a reunião acabou. Aí, muito nervoso com o Humberto, ele também veio depois, né? Ele levantou, foi ao banheiro e voltou. Falei assim: eu quero te pedir desculpa. Ó, pra você ver, um senhor de 82 anos. 84 na época, mais ou menos. E eu com 30 e poucos anos ali, né? Não tinha nem 40 ainda. Eu quero te pedir desculpa. Eu falei: eu também quero te pedir desculpa, prefeito. Não tiro o que eu falei, mas a forma. E dali, assim, a gente teve esse momento, mas nós também tivemos momentos, assim, de que ele me ligava para poder perguntar uma opinião sobre algum assunto, por exemplo, educação. O que você acha desse assunto? E conversava 40 minutos comigo, né? Eu sentava na cadeira lá com ele para conversar, ele conversava 50 minutos, 1 hora e tudo, e assim, me consultava diversas coisas. No nível de respeito, né? No nível de respeito. E dá outro exemplo. A primeira vez que nós conquistamos o Fundeb para todos os servidores da educação, eu sou servidor técnico administrativo, a cantineira que produz a comida, a pessoa que faz a limpeza, nunca teve direito a rateio do Fundeb. Eu cobrei isso do prefeito durante 3 anos seguidos, que o Fundeb fosse rateado por todas as pessoas. Quando chegou em 2020, final de 2020, aprovou o Fundeb que poderia usar para poder pagar as pessoas. O prefeito Humberto me liga, eu estava viajando, e fala: menino, quero te pedir uma opinião. Nós vamos inserir mais 2.000 pessoas para receber o Fundeb, mas vai ficar 200 de fora. Falei: prefeito, você está me perguntando o que o senhor faz? E a minha resposta é sim. A ligação estava muito ruim. E aí, a primeira vez que pagou o Fundeb para todo mundo, o Humberto me consultou antes de fazer o rateio. Nós aprovamos 15 milhões de reais
para pagar para todo mundo da educação. Foi a primeira vez que uma cantineira ganhou R$ 5.000 na vida dela, assim, de trabalho, tá? Uma dona Maria me ligou e falou comigo assim, e eu até arrepio quando conto essa história. Daniel, tem R$ 5.000 na minha conta. O que é que eu faço? Falei, gasta. Ela, Daniel, mas como é que eu vou gastar? E se eu precisar devolver esse dinheiro, eu só ganho 1.200 por mês. Falei, dona Maria, vamos fazer o seguinte, a senhora gasta esse dinheiro, eu te ajudo a gastar, e se precisar devolver, eu devolvo em dobro para a senhora. Ela chorou. E um dia eu fui na escola visitar essa dona, ela estava lá com a touquinha. Eu não sabia quem era a dona Maria, que me ligou no meu telefone. Uma coisa simples, né, cara? Uma coisa simples. Eu acho que tem prefeito que, por exemplo, se o Fundeb é para ratear e a pessoa às vezes segura o dinheiro, prefeito, governador, isso aí não é só uma questão orçamentária, chega no ponto da maldade. Da maldade. Então essa dona Maria, eu tô falando dona Maria, que de fato eu não lembro o nome dela, pro PC. Um dia eu cheguei numa escola qualquer aleatória, ela veio me abraçando e falou que eu era o ídolo que ela queria conhecer. Porque ela ganhou R$ 5.000 no final do ano, que ela só ganhava o 13º e tudo. Ela conseguiu mexer na casa dela. Essa é uma história que me inspira. Outra coisa que eu consegui conquistar no governo Humberto Souto, mesmo com muito embate, tá? Só que eu nunca desrespeitei o Humberto Souto da tribuna. Nunca eu chamei de velho gagá, nunca eu chamei de um apelido desrespeitoso. Que aí também é... Aí já era ir aí já não é política, rebaixamento. Né? Mas nós tivemos muitos embates. E aí o pessoal fala, Daniel é comunista, de esquerda e tal, mas apoiou um cara que apoiou a ditadura. Olha, eu tratei com o prefeito Humberto Souto. E todas as pautas deles que foram conservadoras, que foram contra as minhas ideologias, eu votei contra. Vou dar um exemplo. Fui contra o aumento de 11% para 14% da Previdência. Porque se eu era contra a reforma da Previdência Nacional, por que eu votaria contra o servidor público municipal? Né? Eu fui contra diversas pautas que colocaram lá, por exemplo, como a ampliação dos recursos da conta de luz para poder pagar câmera de segurança. Eu sou contra a segurança? Não sou, mas não acho que tem que sair desse recurso de iluminação pública, que tirou dinheiro da população. Você votou contra a ampliação das horas-aula dos auxiliares de docência? Com certeza. Não só votei, como eu fui contra e eu mobilizei contra essa parte da lei. Então, fui contrário às 40 horas ali na sua essência. E aí, voltando à questão da relação vereador Daniel com o executivo, eu sempre apresentei as pautas que o povo me trouxe. E nunca tive vergonha de sentar à mesa com o prefeito Humberto e agora com o prefeito Guilherme para apresentar as pautas, mesmo sendo considerado por boa parte do governo como oposição. Porque meu posicionamento é muito firme na Câmara. Né? Eu elogio, eu faço, mas as minhas críticas são muito contundentes. Você tem melhor relação com Guilherme ou com Humberto? Eu acho que isso é semelhante. O Guilherme eu tenho uma proximidade maior enquanto pessoa. O Guilherme hoje é da União Brasil, mas enquanto pessoa, porque ele era da Unimontes, né? Professor, a gente sempre se encontrou, a gente sempre teve uma visão muito próxima. O Guilherme participou de 2 governos, né? Assim, do Atos Avelino, que a gente ajudou a eleger, né? Como secretário, e também como secretário do prefeito Humberto Souto. Então eu diria que com o Guilherme eu tenho uma proximidade maior de pessoa, apesar de ter sido sempre ficado ali nesses últimos tempos agora, né? Em lados opostos nas eleições, mas a gente comunga com uma visão de mundo mais próxima. E o Humberto eu só o conheci depois de ser prefeito, né? Que eu passei a ter relação com o Humberto Daniel, Souto. dos temas nacionais a gente falou bem, falamos dessa sua relação na Câmara, infelizmente aqui é só 1 hora, a gente precisa de fazer uns encaminhamentos e tem coisa que eu não posso deixar de te perguntar. Você é um vereador que tem a pauta do transporte coletivo desde o tempo estudante. Certo. Né? Vocês começaram ali com meio passe quando não se discutia ainda no Brasil passe livre. Correto? Correto. Nós temos um serviço que a população avalia mal demais, que é o serviço do transporte coletivo urbano. A gente tem pouquíssimos pontos minimamente dignos, principalmente nos bairros periféricos, falta de abrigo, ônibus rodando sem ar-condicionado e deveriam estar com ar-condicionado pelo contrato, né? Passagem cara para a qualidade do serviço que oferece. E a gente está vendo situações como, por exemplo, Juiz de Fora, que é maior do que Montes Claros, caminhando para o passe livre, né? Caucaia, em Pernambuco, que é mais ou menos um pouco menor do que Montes Claros, mas é uma cidade do nosso porte, com o passe livre. Pirapora, aqui bem menor, mas conseguiu implantar o passe livre, enfim. Exemplos nós temos. E essa é uma pauta importante, isso impacta no bolso do trabalhador diretamente. Vai impactar no bolso do empreendedor,
Porque se você tiver transporte gratuito, você não tem vale transporte. Correto? O que você acha que falta para que essa pauta do passe livre seja uma pauta realmente da cidade? Porque eu tô vendo ainda muito timidamente, tem um discurso seu aqui e ali, tem um discurso de Rodrigo Cadeirante aqui e ali, mas eu não vejo um movimento organizado, sincronizado da comunidade por algo que é muito importante. Até não só pela questão econômica, mas até principalmente pela mobilidade urbana, pela segurança pública. Porque você tem mais ônibus na rua, você tem mais gente caminhando a pé da casa para os pontos de ônibus. Então você tem uma segurança maior. Você diminui essa quantidade absurda de carros, de motos que nós temos, né? Sim. É claro que que você não pode simplesmente fazer... esse foi um problema de Pirapora no início, porque ela pegou, era o transporte pagando e que você transformou de graça com a mesma quantidade de linhas. Só que sua demanda aumentou violentamente, né? Daniel, por que essa pauta não avança em Montes Claros, cara? Olha, essa pauta da tarifa zero em Montes Claros, ela começou agora com o meu mandato. Então, não sei se você escutou outros falando disso antes disso. Eu não tenho 8 anos, 9 anos que estou na Câmara, eu não vi ninguém discutindo tarifa zero lá antes da gente apresentar isso agora. Justamente inspirada em Pirapora, inspirada em Juiz de Fora, são 2 cidades mineiras. Lá a prefeita Margarida Salomão, do PT, pautou isso, e eu já venho estudando essa questão do transporte desde a concessão em 2019. Assim, até Belo Horizonte e São Paulo discutem, né? Sim, então em Montes Claros, né, você falou a questão do transporte. Eu iniciei uma trajetória política lutando pelo meio passe estudantil e conquistamos. Iniciamos lutando pelo restaurante universitário na Unimontes, que ninguém acreditava, conquistamos. Né, e estamos agora numa luta que é pela redução da taxa de iluminação pública em Montes Claros, porque a gente arrecada muito a mais do que é necessário, e acredito que a gente vai ser vitorioso nisso também. E agora nós estamos lutando pela tarifa zero. Então meu mandato é um mandato diferente, PC. Não estou dizendo que eu não faço as pequenas coisas. Eu luto pelo quebra-mola, pelo asfalto, pela placa de trânsito, o que as pessoas nos trazem. Mas, Daniel, essa pauta não tinha que ser uma pauta dos 23 vereadores? Isso, qual que é a aí dificuldade de adesão? Não tem dificuldade de adesão. O que ocorreu? Nosso mandato propôs isso agora, e eu não fiz só discurso não, tá? Eu apresentei uma emenda à votação do projeto de ônibus, à compra dos novos ônibus. Por quê? Fui favorável à compra dos novos ônibus, porque eles vão permanecer em nome da prefeitura. Já é um avanço no curso para você implementar a tarifa zero. Segundo, apresentei uma emenda ao projeto de lei que, por uma questão técnica de redação, porque foi muito rápida a redação ali, não encaixou na lei e no acordo com os vereadores, eu apresentei no mesmo dia um anteprojeto de lei inspirado no projeto de Juiz de Fora. Nossa assessoria nos ajudou nisso muito, de forma que eu apresentei para o prefeito somente no dia anterior à votação do projeto dos ônibus. O prefeito gostou da ideia, mas ficou preocupado como é que seria o custeio disso aí. Então nós iniciamos essa pauta em Montes Claros. Meu mandato trouxe a pauta da tarifa zero. Né? Passe livre estudantil nós já temos para os estudantes. E foi uma vitória nossa também. Eu falei com você, consegui convencer Humberto Guimarães Souto e depois Guilherme Guimarães a ampliar o meio passe para passe livre. E falei com esse discurso, falei, prefeito, nós já estamos tendo que colocar recursos nas empresas de transporte porque eles estão ganhando na justiça. Né? Então eles estão numa judicialização contra a prefeitura, que hoje a prefeitura não pode nem fiscalizá-los e impor multas. Então, se Belo Horizonte... Inclusive, vou falar uma coisa aqui, não tenho o menor problema em falar isso. Rabo preso, graças a Deus, não é algo que me aflige. Tem 40 anos que são as mesmas empresas. Elas sempre alegam prejuízo e nunca largam o osso, né? Não dá para você também ter um serviço se você não tem um risco do negócio. Você monta uma lojinha para vender coxinha, você vai fazer um planejamento, mas você pode ter prejuízo. Brasil, né, Daniel? Para os grandes empresários, isso. O capitalismo então, sem risco bancado pelo Estado. Bancado pelo Estado. Vamos falar, as concessões de rodovias. A concessão de rodovias só entra quem tem muito dinheiro e só entra com lucro certo. Sim. Beleza? E outra coisa, acontece o que houve com a 040 aqui. Que quando não dá, eles devolvem. Devolvem. Né? E então, devolvem antes de fazer os investimentos. Antes de fazer o investimento. E ganhando a primeira o dinheiro. coisa de uma concessão é o pedágio. É a praça de pedágio. Antes de tapar o buraco e tudo. Vamos pensar no transporte coletivo.
Eu luto, PC, por uma cidade para todos. A cidade não pode ser segregada entre ricos e pobres, né, entre quem pode frequentar um bom parque e outros não, né, em quem pode passear no final de semana e outros não podem. E você também não pode transformar a cidade de uma forma que todo mundo que possa, é importante adquirir seus veículos, mas se não investir no transporte público como um direito fundamental garantido na Constituição, nós vamos ter colapsos ambientais, colapsos no trânsito, vão ter esse trânsito caótico que a gente tem. Você falou corretamente. Por que as pessoas não andam hoje no transporte coletivo? Meu filho estuda lá na UFMG. Ele sai 22h40. A último ônibus é 22h20. Não dá. Você tem que melhorar. Aí eu convenci o prefeito no seguinte sentido. Prefeito, se você coloca mais pessoas para poder andar, é mais recursos no sistema, menos prejuízo para o senhor. Você vai ter que dar dinheiro para eles lá na frente para poder pagar o prejuízo, ou dar logo agora, mas com uma contrapartida social. Não tá para dar dinheiro para a empresa só para ela poder falar que os custos do sistema estão tendo prejuízo, porque prejuízo todo empresário tem. Né, quando o negócio cai na pandemia, por exemplo. Faz outra licitação, pandemia, sai. Quantas empresas... O cara faz o discurso parecendo que tá sendo feito, que ele tá fazendo um favor para a cidade. Então, o que é a pauta tarifa zero? Nós estamos estudando para apresentar para o prefeito. Você já tem ali, com essas compras dos ônibus, 30% do custeio da passagem já vai ser conosco. Nos ônibus, que serão 60 ônibus novos. Com a energia solar que a gente vai ter que comprar para poder colocar equipamentos e tudo, você vai ampliar um pouco esse valor de investimento. Você já tem hoje, PC, juntando meio passe, passe livre e também gratuidade para cadeirantes, né, para deficientes e para idosos, em torno de 25% do sistema. Já chega quase a 50% do sistema custeado, né, ou pelos demais ou pelo serviço público. Só falta mais 50%. Então, quando você coloca isso aí, não quer dizer que a tarifa vai ser de graça e ninguém vai pagar. A prefeitura vai pagar. Sim. O modelo de Juiz de Fora ele é financiado pelas empresas que compram o Vale Transporte para poder doar para os seus funcionários. Toda empresa que tem mais de 10 funcionários, ele já compra o Vale Transporte para poder doar para eles através do bilhete, lá em Juiz de Fora. Essas empresas pagariam para doar, a prefeitura... Não, né? Porque isso é deduzido do... doar não, para entregar para o trabalhador para poder ir para o trabalho. Porque não tem almoço grátis, isso. Infelizmente. Aí o que eles vão fazer lá em Juiz de Fora? Essas grandes empresas, são 2.400 empresas instaladas na cidade, vão pagar um valor para a prefeitura, ao invés de pagar ali para o servidor, não comprar o Vale Transporte, e esse valor vai ser colocado no Fundo Social, que é o Fundo Social do Transporte, que vai ter o Fundo Municipal do Transporte. O que precisar de colocar ali, a prefeitura vai colocar. Mas o investimento da prefeitura no transporte público ali vai ser legal, por quê? E bom, porque você vai conseguir, por exemplo, aqui em Montes Claros, se financiar isso, hoje no final de semana, o Village não tem transporte. O Vitória 2 não tem transporte. Você pega ali o São Geraldo 2, tem uma lotação a cada 2 horas. Então você tem os espaços da cidade, já que não dá lucro para a empresa, né, sem o transporte público nos finais de semana. E também nos dias noturnos. Você vai conseguir dar garantia, qualidade e melhorar isso que você falou. Por que a pessoa hoje pega um Uber, pega um mototáxi, um Motoruber ou um carro para poder ir até o seu local de trabalho? Porque não tem um transporte adequado. Eu, por exemplo, né, vejo diversas pessoas aí, estudantes, que é um outro orgulho meu, que é a conquista do passe livre estudantil, que foi colocado nessa lei de novo agora do transporte, que é você ter comida de qualidade no prato para o estudante da Unimontes, que é restaurante universitário. Você ter o passe livre estudantil que ele pode chegar até lá e estudar. Né? E você ter agora a tarifa zero no transporte coletivo não é uma utopia, gente. É uma questão viável, possível, porque essas empresas nós já colocamos lá 12 milhões para eles, já passamos 5 milhões na pandemia para custear os prejuízos que eles teve. Nós não queremos que a empresa quebre, não é isso, a gente não quer causar prejuízo para ninguém, mas também não queremos ter uma discussão de um modelo onde só quando a pessoa tem lucro que ele quer continuar a operar o sistema. Você tem que ter esse risco aí também, não tem jeito, mas tem um transporte público de qualidade. E se a gente conseguir chegar nisso, o PAC Mobilidade do governo Lula está aí para poder adquirir ônibus, ajudar a fazer convênios. Nós temos recursos que podem ser buscados também, tanto da prefeitura quanto de outros espaços, para poder financiar esse fundo social do transporte, fundo municipal do transporte, para a gente poder chegar lá na tarifa zero. É uma pauta que está apenas começando. Ninguém tratou isso ainda, PC. Não é que falta coragem. Para as empresas, não dá para ser só... com respeito às famílias aqui, não dá para ser só R, apóstrofo. Tem que ser C também, às vezes, né? Porque a gente vê, né, que a situação deles não quer dizer que você precisa retirar as empresas do sistema. Elas continuariam operando, né? Elas continuariam com aditivo no contrato, só que a bilhetagem seria diferente. E para te falar a verdade, nesse modelo seria até bom para eles, porque eles ganhariam valor sobre a operação do serviço,
né, de acordo com a E aí bilhetagem. seria totalmente sem Isso, risco mesmo. a prefeitura pagaria esse valor para a empresa. Aí no futuro, a prefeitura pode, inclusive, através da sua autarquia MC Trans, criar uma situação ali para operar esse sistema por conta própria. No futuro, porque a prefeitura também não está querendo romper o contrato com as empresas. Até para poder auditar, alguém falou isso esses dias num grupo de WhatsApp, e falou de uma maneira interessante. O município de Montes Claros, seja através da MC Trans, seja da contratação de uma outra empresa, a operação do transporte tem que ser pelas empresas que estão aí, que têm um contrato, e a fiscalização da gratuidade, da quantidade de pessoas que estão efetivamente usando, precisa ser de uma outra empresa, né? Até para que seja o repasse feito de maneira justa pelo município. Quem faz essa fiscalização já é a MC Trans. Só que deveria reforçar a MC Trans com um profissional. Sim. Não que os profissionais não sejam Setor qualificados, específico. mas aumentar a quantidade de profissionais deles para poder fazer essa questão. E nós estamos discutindo uma outra situação, pensei, que vai chegar aí, que é uma defesa que eu faço também, mas antes de defender a tarifa zero, que é o transporte sanitário. Por exemplo, você tem uma pessoa aí hoje que ela não consegue ir fazer uma hemodiálise, não consegue ir fazer um acompanhamento de fisioterapia ou alguma coisa assim que seja permanente. Então, a prefeitura não dá conta de colocar ambulâncias para buscar essas pessoas e levar para as pessoas mais pobres. Nós estamos discutindo que talvez que for possível, com o próprio recurso do SUS, você poder dar a tarifa zero para essa pessoa também. Poder fazer esses procedimentos que são contínuos. Enquanto não tem a tarifa zero. Então, você pegaria um recurso desse, nós estamos estudando a possibilidade, né, de colocar isso através do SUS, né, você garantiria a pessoa ir para fisioterapia. Imagina só, se a pessoa gasta R$30 de Uber para ir para voltar na fisioterapia, uma sessão de 40 minutos, 45, é melhor ele pagar na casa dele. Não seria assim? Mas ele não dá conta de pagar na casa dele. Sim. Então você tem que garantir a pessoa com hemodiálise, com condição de hemodiálise, né, fazer esse acompanhamento. Estou dando 2 exemplos, hemodiálise e fisioterapia. Alguém que seja permanente ali que precisa fazer esses 2 procedimentos. Mas você também poderia ter, através desse recurso, se for legal, a gente achar uma forma legal de transferir esse recurso também como financiamento desse sistema. E aí, continuar lutando também para dignidade para as pessoas, que é a tarifa zero, né, a redução da taxa de iluminação pública, né, a ampliação do passe livre estudantil antes de ter essa tarifa zero, e as outras pautas que a gente tem também Daniel, na Câmara ali. Conversar aqui com gente inteligente é um problema, Dani, porque o programa estende e a gente rompe a nossa 1 hora aqui. Mas eu preciso te fazer uma última pergunta aqui. Você gravou um dos vídeos mais inteligentes sob o ponto de vista político e mais justos, pelo menos na minha forma de entender o mundo. E eu queria te elogiar por isso e logo na sequência fazer uma pergunta. Quando você comparou o Parque dos Mangues, que é lá perto da sua casa, na região do Grande Maracanã, com o Parque Sagarana. Ninguém quer que o Sagarana seja um parque ruim. A gente quer que ele seja cada vez melhor, né? E que, inclusive, a população do Ibituruna tem o Parque Sagarana, tem o Parque da Paz, tem o Parque da Sapucaia, que está lá perto. Querem fazer um outro parque linear ali, logo atrás do Sagarana, acho que vão fazer, né? Entre as ruas ali, Porto Seguro, né? Aquela avenida duplicada, etc. Mas, Daniel, por que é tão difícil que você, inspirado nesse vídeo, eu faço essa pergunta. Por que é tão difícil que os equipamentos públicos da periferia tenham a mesma qualidade dos equipamentos públicos dos bairros mais caros? Não vou falar nobres, não, porque não é o sentido. Nobreza é outra coisa, economia é outra, né? Por quê, Daniel? Olha, isso é a visão, né, de mundo daqueles que detêm o poder, em sua maioria econômico, financeiro e político. É lógico que eu, sendo vereador lá do Grande Maracanã do Alterosa, eu não tenho o mesmo nível de influência de um político que saiu do seio da elite. Eu saí do seio dos trabalhadores. E você vê a visão de mundo na organização das cidades como um lobby muito grande para a valorização de certos espaços em nossa cidade. Então você coloca um parque perto de um bairro igual ali o Ibituruna, lógico que valoriza aqueles espaços ali para vender um lote, para poder comprar. Então o lobby imobiliário na nossa cidade ele é muito grande. E você vê também uma falta, às vezes, de vontade política, né, de enfrentar esse problema.
eu vou continuar lutando para que as periferias, os espaços periféricos da cidade, eu estou falando periferia no sentido de espaço, tá? Não estou falando aqui do sentido pejorativo, de ser da periferia. Não, no mas sentido, a periferia é periférico. no sentido de Da mesma forma geográfico, que você inclusive. poderia falar os bairros, porque as palavras vão ganhando outros sentidos, mas quando a pessoa usa a expressão marginal, Isso. né, é quem está à A margem. Isso. Então, assim, eu sempre luto para que os espaços destinados aos trabalhadores, às pessoas mais pobres, também tenham qualidade. Primeira coisa que o Humberto Souto me E pediu... eu tô falando isso aqui, Daniel, da condição de pessoa branca, Uhum. que, embora seja filho de um professor e de uma dona de casa, fui criado no bairro Melo, que é um bairro, entre esses aí, os mais caros, um cara heterossexual que, assim, nunca tive um terço das dificuldades que a maioria das pessoas tem, mas isso me incomoda muito, cara. Mas me incomoda, assim, demais, de um jeito que... e às vezes a pessoa fala, mas ele me criticam muito por isso. Inclusive eu tava pensando aqui, eu nunca fui tão perseguido em 30 anos de carreira, ideologicamente, quanto a extrema-direita tem me perseguido hoje. Engraçado, né? Quando eu era de um partido político mais ligado à direita, essas coisas todas, né? Eu não tinha das pessoas de esquerda essa perseguição ideológica, engraçado, né? Os caras querem te impor não só onde que você precisa de comprar, mas o que você precisa pensar, o que você tem que escrever. Mas dito isso, é só para fazer essa pontuação, eu vi você levando esse discurso de maneira muito inteligente, fazendo essa comparação, e assim, poderia ser uma comparação de novo, que irradiasse os demais vereadores, porque não é só o Parque dos Mangues, que é muito diferente do Sagarana. Não. E a gente tem ali nesses espaços também da periferia, às vezes os espaços institucionais que também são utilizados para vender os terrenos para pagar dívidas do poder público, né? Então, o que eu penso? Que você tem que ter dignidade nos bairros também. A primeira coisa que o Humberto me perguntou, o que eu queria fazer enquanto vereador no meu bairro, eu falei, terminar o CMEI que está sendo construído há 10 anos. É um CMEI de qualidade, do Pró-Infância, lançado ainda no, se eu não me engano, no primeiro governo Dilma, um modelo de CMEIs que dá dignidade para as pessoas. Porque nos bairros você não pode ter aqueles CMEIs onde é que você aluga uma casa, você faz um depósito de crianças. Um mérito de Humberto então, também, né, cara? Que ele pegou os projetos parados, independente de prefeito. Então ele terminou isso lá no meu bairro. O Paulinho Ribeiro, o saudoso Paulinho Ribeiro, idealizou o espaço aí do Parque dos Mangues de uma forma, de um projeto ousado, né, grandioso e tudo. E só foi construído o que tem lá hoje porque a Flisa, que é uma empresa que construiu o Residencial Sul, teve que pagar um passivo ambiental de 420 mil e construiu aquela pista de caminhada ali. Então não entra na minha cabeça que aquele parque não possa ter grades, luzes, playground, né, espaços adequados, com bebedouros, banheiros e tudo, para que a população possa utilizar também. E ali você pode pegar a Village, pode pegar a Belvedere, pode pegar outros espaços na cidade, pode pegar ali o Parque Marcelo Condé, que é no bairro Cristo Rei, tudo ali também, né, próximo aqui. Daniel, e você acha que a população, esse que é o problema, ela se acostuma com isso? Ela começa a virar uma paisagem, começa a virar um negócio da vida e ela começa a entender que pode parecer que as pessoas de um bairro de elite têm mais direito que ela? Olha, eu acho que ninguém se acostuma... Você acha que é esse conformismo, não, cara? Eu acho que não há conformismo, não há uma condição... A pobreza e a desigualdade nunca pode ser, vamos dizer assim, ela nunca pode ser entendida como uma coisa natural. O que a elite nos põe é que isso é natural do mundo, né? Sempre teve desigualdade, então fica na sua que não tem como mudar isso aqui. E eu luto contra isso. A gente não pode se resignar. Eu lembro, né, de uma frase que a gente fala assim, olha, você tem duas opções na vida, né? Se indignar, né, ou se resignar frente às injustiças. Eu não vou me resignar nunca. Seu colega sociólogo em Montes Clarence aí, ó, Darcy Ribeiro. Isso. Então, o Darcy, o Paulinho, o pessoal todo, né, que me inspirou muito nessa questão de lutar pela igualdade. Sociólogo, Montes Clarence e comunista. Montes Clarence e comunista, né? E indigenista, né? Que ele... Só que indigenista você não é. Né? Você tá falando das... É o único índio que eu tenho apoiado. Eu apoio, né? Lógico, essa luta, sim, né? Claro. Como uma minoria e tudo.
né? Mas eu não fui ainda visitar a aldeia. Até porque a gente né, não igual. tem aqui, né? Infelizmente. Então, assim, PC, para poder finalizar esse ponto, a gente não pode se indignar, assim, se resignar ou mesmo contra as desigualdades, seja ela do ponto de vista urbanístico, seja do ponto de vista de renda, do ponto de vista educacional, né? Eu, por exemplo, entrei na Unimontes através de cota de vestibular criada naquela época para estudante de escola pública. Eu não tinha tempo de fazer um cursinho que tinha na época que era caro. Eu estudava no ônibus e estudava vindo do serviço. Até hoje, as Então, vagas mais concorridas da universidade pública, elas são reservadas pela estrutura patrimonialista que o sim. país tem aos estudantes que têm mais acesso ao ensino privado. Sim. Por exemplo, eu tenho colegas meus no Maracanã que viraram médicos, que viraram policiais, que viraram delegados. Por que eles conseguiram isso? Porque eles tiveram acesso à educação. Exatamente. Eles nunca conseguiriam, eles não conseguiriam. Não estou dizendo assim que não dá para poder ir também pela aquela o pessoal teoria. pensa também a exceção, né, igual você falou do caso do empreendedor que empreende sozinho, mas a pessoa pinça a exceção do 1 num milhão para poder justificar fulano conseguiu, mas não, é difícil. Então o que a gente pensa assim para uma questão de cidade? Eu penso em uma cidade onde é que todos têm acesso ao parque, todos têm acesso a lazer, que nos bairros você possa ter condição de uma estrutura de saúde boa, né, um PSF bom, uma UBS boa, né, uma UPA funcionando, o acesso à cultura. Cultura em Montes Claros é muito difícil, porque você não tem cultura nos bairros, né, você não tem apresentação teatral nos bairros, cinema é só para quem pode ter dinheiro para poder pagar. Eu fui ver teatro, uma apresentação teatral, além das escolas, quando eu já era grande. Eu só fui ter acesso a uma universidade, o dia que fui fazer vestibular, lá na Unimontes, que eu fui de bicicleta pedalando, a bicicleta quebrou no caminho, e eu cheguei e não sabia que tinha aquela estrutura em Montes Claros. E essa letra D foi fazer lá no campus, né? No início, né? Isso, lá no campus. Fiz lá no campus, minha primeira prova. E depois eu viajei e descobri que tinha uma coisa maior que a Unimontes, que era a UFMG. E depois eu viajei para o Rio de Janeiro e descobri que a UFRJ era muito maior. Então, ou seja, a educação transforma vidas. Né? Você consegue ter uma outra visão a partir do momento que você pisa em locais diferentes. Então, você não falou aqui também que você é servidor da educação, né? Agora que eu lembrei. Sou efetivo da educação do município de Montes Claros. Né? Então, assim, PC, eu luto para oportunidade para todas as pessoas. Né? Vou ser criticado, vou ser achincalhado, né? Vou ser, por alguns, xingado, né? Por outros, elogiado de comunista. Tem gente que fala que eu sou comunista achando que está me xingando. De fato, eu sou, né? Filiado ao PCdoB. Convicto, e para mim é um elogio quando alguém pode falar comigo que eu luto contra as desigualdades do mundo, não tem problema nenhum. E a gente continua lutando uma cidade que tenha acesso ao transporte, acesso à educação, né, que as pessoas tenham oportunidades. Né? Eu amo Montes Claros, sabe? Amo de paixão essa cidade. Já tive muitas oportunidades de viajar, né, de morar em São Paulo, morar em Belo Horizonte, convites de deputados para poder assessorar fora da cidade de Montes Claros. Eu sempre neguei, falei, não, eu não quero sair da minha cidade. Eu tenho um sonho com essa cidade, me realizo nela, né? Com todas as dificuldades aqui. Eu consigo ver que o trabalho político que eu desenvolvi conseguiu trazer dignidade para diversas pessoas, para as periferias. Né? Faço um debate ideológico do ponto de vista do desenvolvimento, que a gente possa ter uma cidade para todos. Então, é esse o ponto que eu faço, sabe? Eu sou muito convicto e também muito combativo nas minhas ideias. O pessoal fala, Daniel é de esquerda, mas tem hora que ele é muito... pacato. Eu sou no sentido de que quando é necessário ir para o embate, eu vou para o embate. Mas o embate da declaração de guerra é quando você não tem um acordo verbal. A política em si, como uma forma de transformação, né, ela é uma disputa, lógico que é uma disputa, por recursos, por espaço, né, por poder. Né? O que eu tento fazer é que as pessoas também que são marginalizadas do ponto de vista político, econômico, social, possam também ter acesso às decisões que impactam na vida dela. Então nós temos que ter isso, é o que eu vou continuar fazendo com o mandato na Câmara Municipal. Daniel, obrigado. Muito bom ter você aqui conosco nesse PCcast. Engrandeceu muito aqui o nosso debate e os nossos arquivos. Beleza, PC, eu agradeço muito você. Peço a todos aí que acompanharam que possam seguir nossas redes sociais também, Daniel Dias Montes Claros, nosso Instagram, né, mandar direct, fazer perguntas, críticas também, não tem problema. Um bom debate é sempre salutar. Não estou aqui naquele sentido de que a gente possa, assim, quando alguém discorda da gente, a gente tem que eliminá-lo. Não sou desse lado. Né? A gente está aí para poder fazer um bom debate na cidade, sempre lutando por aqueles que mais precisam, tendo convicção, tendo lado nessa disputa, mas também não desejando o mal, né, para aquele que, porventura, possa discordar das nossas opiniões. Então, meu mandato é para isso
Estou aí para ajudar a construir uma cidade para todos. Né? Pode contar com o meu mandato na Câmara de Montes Claros, tá bom? Com trabalhos técnicos da El Rey Labs, esse foi o 29º episódio da primeira temporada do PCcast. Um abraço, muito obrigado.